Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu tentar dar uma regulada nesse nessa luz. Acho que agora ficou bacana. Vamos a mais uma live. Nessa noite a gente recebe um convidado muito especial que é o Lucas do Boa Forma Adventista. E para quem não assistiu nenhuma live nossa ainda, ou você que está nos conhecendo ou entrando em primeiro contato, tendo seu primeiro contato conosco nesse momento, nós somos os Seven Bikers, somos um grupo global de ciclismo, estamos presentes aí já em 5 continentes e o nosso mote de vida é uma vida saudável através do ciclismo, através de fazer o bem às pessoas. E você, obviamente, pode se juntar a nós. Você quer conhecer um pouco mais sobre nós e saber onde estamos presentes, afinal de contas estamos no Brasil todo e alguns outros países aí espalhados pelo mundo, você pode acessar o www.sevenbikers.com.br. O nosso convidado nessa noite é muito especial, é o Lucas, do Boa Forma Adventista, que é um perfil aqui do Instagram. Eu vou convidar logo ele para a gente ganhar tempo aqui no nosso bate-papo e daí a gente vai conversar sobre a nossa tema dessa noite. Deixa ele entrar. O pessoal está dizendo aqui que a internet está ok, o pessoal está entrando. Se você entrou, vá convidando seus amigos. Boa noite, Lucas. E aí, cara, tudo bem? E aí, boa noite, tudo jóia? E você? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava fazendo aqui a introdução à nossa live e apresentando um pouco o grupo do Seven Bikers. Tem gente que está chegando nessa live agora através, obviamente, do Boa Forma Adventista. Se você não nos conhece ainda, como eu mencionei anteriormente, nós somos um grupo global de ciclismo. Se você quer conhecer um pouco mais e quer fazer parte do nosso grupo, fazer parte com a gente de tantos grupos que estão espalhados aí pelo Brasil, você pode acessar o www.sevenbikers.com.br e descobrir o grupo mais próximo de você. O Lucas, juntamente com sua esposa Raquel, não é isso? Isso. O Lucas e a Raquel, eles são os idealizadores aí dessa página fantástica que é o Boa Forma Adventista. Eles têm... Eu vi hoje, vocês estão com quase 100 mil seguidores, não é isso, Lucas? 98,5. Isso, estão com mais de 98 mil habitantes, eu imagino, morando na página, Uma cidade seguidores, grande já. enorme. E eles têm um estilo de vida e eles defendem, por assim dizer, coisas que a gente defende também. A saúde física, a saúde mental. A gente, obviamente, levanta a bandeira do ciclismo. O Lucas, como educador físico, ele deve levantar várias bandeiras aí, porque, afinal de contas, existem diversas formas de se exercitar. Com E certeza. a gente está num momento diferente, um momento o qual nós, enquanto brasileiros, aqui no Brasil, nunca tínhamos vivido antes, que é essa questão do isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas antes de a gente entrar no nosso bate-papo, Lucas, eu queria que você se apresentasse com um pouco mais de detalhes. O Lucas, ele é educador físico, ele tem mestrado e doutorado na área de saúde. Me fala um pouco do trabalho de vocês, Lucas, você e da sua esposa. Beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Dividir esse espaço aqui com vocês. Eu vejo o grupo de vocês, né? Espalhado pelo mundo, não só aqui no país. E aqui a gente tem alguns grupos, né? Espalhados por aí. E obrigado pelo convite, pela lembrança. E espero poder ajudar vocês aí, né? Nesse bate-papo, que quem estiver ouvindo aí possa se motivar a viver uma vida menos sedentária a partir desse bate-papo. Bom, meu nome é Lucas, né? Você falou bem, sou formado em Educação Física, fiz mestrado e doutorado em Saúde. Então, assim, esse tem sido o foco do estudo e o foco das ações. Atualmente, eu também sou professor da Rede Adventista de Educação, claro, na disciplina de Educação Física, e a gente tenta fazer desse conceito, né, de vida saudável, de vida mais ativa e mais movimento, e levar esse conceito para o maior número de pessoas possível. E é muito legal, assim, poder falar disso numa geração menor, que são as crianças, né, no ambiente da escola, e já ir plantando essa sementinha neles, já ir colocando essa motivação, apresentando para eles os benefícios,
quais são os reais ganhos para a saúde deles. E às vezes a gente pensa, a criança não faz muito exercício assim, sistematizado, né? Porque criança não vai numa academia, criança não participa de uma corrida, criança não vai fazer uma prova de bicicleta, mas a gente plantando ali, a gente vê que tem resultado muito futuro lá na frente. E criança, por si só, já se movimenta em demasia, né? Criança é o tempo todo para lá, para cá. É raro a criança que, na verdade, não se movimenta muito. Conforme a gente vai envelhecendo, essa proporção muda, né? A gente tem poucos adultos se movimentando e buscando uma vida saudável. Então, a gente tem lá uma gama de crianças que corre para lá, para cá, faz do seu dia a dia um eterno movimento, vai envelhecendo, vem questões, né, de outros estudos futuramente, trabalho, família e tudo mais, e aí vai deixando de lado, vai abandonando essa prática do movimento. E isso é muito ruim, porque isso pode trazer muitas consequências, não imediatas, mas as consequências da prática regular de exercício ou da inatividade física é uma consequência que vai se somando de pouquinho a pouquinho, de pouquinho a pouquinho, e às vezes a gente vê o desfecho disso lá na frente. Aí dentro desse conceito, né, assim, de promover mais saúde, mais movimento, de estimular mais isso nas pessoas, o nosso Instagram tem trabalhado nesse sentido. E também na questão da saúde emocional, principalmente, né? Como você falou, a Raquel é psicóloga e ela direciona, né, o conteúdo dela, os posts, nesse sentido as pessoas entenderem, né, se entenderem um pouco mais, as pessoas perceberem que estar mal também está tudo bem, porque a gente não pode estar bem o tempo todo. E se a gente está mal, a gente tem que entender o direcionamento que a gente tem que tomar, é buscar ajuda, não é tentar lutar sozinho a maior parte das vezes. E esses males vão se somando, né? O físico afeta a mente afeta o físico. Quando a gente já está debilitado, muitas das vezes a gente perde a esperança, perde a confiança em Deus, a gente vai largando tudo para lá. Então a gente tem que entender o que acontece, até para fazer uma escolha. Qual o ciclo que a gente quer viver na nossa vida? Se a gente vai querer viver um ciclo positivo de movimento, de saúde, de bem-estar, de energia, ou se a gente vai permitir viver um ciclo ruim, negativo, né? De sedentarismo, de pensamentos ruins, de baixa autoestima, de um astral lá embaixo. Então, a gente entendendo isso, a gente pode direcionar nossas escolhas. Beleza. Pessoal, como vocês viram nos banners, tanto no nosso perfil quanto no perfil do pessoal do Boa Forma Adventista, a nossa temática dessa noite é como manter a boa forma, mesmo que a sua rotina tenha mudado nesse tempo, a sua academia esteja fechada, você tenha que aproveitar o seu espaço dentro de casa, é sobre isso que a gente vai falar. Se você tiver alguma pergunta, eu peço, por favor, que você use o card de perguntas que fica logo do lado dos comentários, para a gente poder responder à medida que vocês forem mandando. Me diz uma coisa, tira uma dúvida minha antes da gente entrar no tema, Lucas. Quanto tempo tem a iniciativa de vocês, o Boa Forma Adventista? Eu já sigo vocês há um tempinho. Quanto tempo vocês estão na estrada aí? No sexto ano. Sexto ano, de 2014, poxa, Legal, legal. E eles estão sempre postando sobre atividades físicas. Eu vi que na semana passada você citou, acho que foram 7 motivos para não fazer atividade física. 7 motivos para a gente treinar na quarentena e 7 motivos para a gente não treinar na quarentena. Os 7 motivos para a gente não treinar, olha como é que as pessoas vão muito mais para o lado negativo, né? É questão de visualização. O primeiro vídeo, 7 motivos para você treinar na quarentena. Tipo, 3.000 visualizações. Agora, 7 motivos para você não treinar na quarentena. 15.000 visualizações. Ou seja, as pessoas foram lá buscando a justificativa para não fazer nada. E quem foi lá buscar encontrou essas justificativas. E quem não viu, convido aí a assistir no IGTV aqui do Boa Forma Adventista. Beleza, tá feito aí o convite. Tem 7 motivos para você não treinar e não fazer nada durante a quarentena. E tem um motivo extra ainda. Beleza. E o pessoal ele tem muito conteúdo acerca de saúde física e, como ele mencionou, mental. Se você está chegando nessa live pelo perfil do Seven Bikers, vale a pena também você seguir o Boa Forma Adventista, porque afinal de contas o casal tem feito um trabalho muito bacana e tem trazido muito conteúdo relevante sobre saúde física e saúde mental, saúde integral, na verdade, né? Lucas, me diga uma coisa, você como profissional da área de saúde, como educador físico, com bastante conhecimento nessa área, você é doutor na área de saúde,
Eu queria que você explicasse para a gente quais são os efeitos da quarentena, e por quarentena eu me refiro à mudança de mudança de rotina, a ausência de atividade física, porque a gente sabe que a quarentena ela significa diversas coisas, porque as pessoas elas foram afetadas de forma diferente. Tem gente que Sim. está fazendo home office, tem gente que recebeu férias, tem gente que teve o contrato suspenso, mas, exceto os trabalhadores de atividades consideradas é, aquelas que realmente não pode parar, como profissionais de saúde, farmácias, também Postos de profissionais de combustível. supermercados, postos de combustíveis e por aí vai, os profissionais considerados não essenciais estão mais ou menos na mesma situação, eles estão em casa, trabalhando ou não. A gente sabe que no Brasil existem algumas culturas desportivas. A principal delas, obviamente, é o futebol. E o pessoal gosta de jogar aquele futebolzinho durante a semana, às vezes uma, duas vezes. Tem as pessoas que correm, um pessoal como a gente que pedala, e tem um mainstream, por assim dizer, tem uma quantidade muito grande de gente que estava acostumada a ir à academia. E Sim. as academias, infelizmente, fecharam, mas obviamente por suas razões óbvias para que fosse reduzido o risco de contágio para as pessoas que estivessem naquele ambiente que normalmente é um ambiente fechado. De uma forma geral, para o cidadão comum brasileiro, quais são os efeitos dessa mudança de rotina sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde? São vários, são muitos efeitos, né? É, todo mundo tem uma rotina, ou quase todo mundo tem, né? Uma rotina meio que estabelecida. Isso não inclui só, por exemplo, acordar, ir trabalhar, voltar e tal. A gente, mesmo que não tenha o compromisso diário igual todos os dias, né? A gente tem meio que uma rotina e até um padrão de movimento. Se você parar para pensar, quando você termina o seu banho e você vai se enxugar, muito provavelmente todo dia você se enxuga da mesma forma. Não sei qual é o padrão da pessoa. Começa pela cabeça, costas, o jeito de se posicionar, segurar a toalha, passar para trás, passar para frente. A gente tem esse padrão de movimento. E no espaço mais amplo, né, no mais global, a gente tem um padrão também de gasto de energia durante a semana. Por exemplo, você falou do futebol. Tem aquele grupo de pessoas aquele grupo que joga bola 2 vezes por semana. Então, assim, a pessoa já tem aquele ritmo, aquele padrão. Tem o frequentador de academia que vai 3, 4 vezes por semana, ou todo dia, né? Então, assim, a quarentena veio para colocar todo mundo mesmo de diversos padrões num padrão só, que é mais dentro de casa. E isso vai diminuir, com certeza, o movimento das pessoas. Isso vai fazer com que todo mundo se movimente um pouco menos, exceto aqueles que já tinham uma vida extremamente sedentária antes desse período. Mas ainda assim, mesmo, vamos pensar uma pessoa que fazia trabalho de escritório. Às vezes ia sair de casa já dentro do carro, estacionava próximo ao trabalho, chegava no trabalho, ficava sentado lá, operando o computador o tempo todo, voltava para casa. Então, assim, já existia um padrão. Porém, agora, já está mais diminuído ainda. Então, você imagina o quanto isso diminuiu para uma pessoa que era muito ativa. Essa proporção foi menor em pessoas que já tinham um estilo de vida sedentário, mas ainda assim houve uma redução de padrão de movimento. Eu uso aqueles relógios que fazem a contagem dos passos, assim, tudo bem que a minha rotina é um pouco diferente, por estar em aulas, desloco para lá, para cá o tempo todo, né, dentro de uma quadra escolar, na sala de aula. Então, assim, o meu padrão de movimento ele já é até um pouco acima da média. Mas controlando lá os passos, eu via que em média eu dava 12, 13 mil passos por dia. E nessa quarentena dentro de casa eu usei o relógio na primeira semana, depois eu abandonei e deixei guardado lá. O padrão caiu para 2.000, 2.500 passos. Ou seja, tinha uma redução aí de 5 vezes praticamente. Uhum. E a gente começa a ter efeito fisiológico com isso. Porque na primeira semana, não, beleza, foi aquela primeira semana de descanso e tal, você tá naquele clima assim, daqui 10 dias eu volto, 15 dias eu volto. Mas aí esse negócio tá se estendendo, né? A gente já tá entrando aí, pelo menos aqui na minha cidade, na quinta ou sexta semana. Então, assim, se você... Na quinta ou sexta semana, não. Na sétima ou na oitava semana. Já vai para fazer 2 meses isso. Sim. Então, a gente para e pensa, 2 meses já numa rotina completamente diferente, com muito pouco movimento. Quer dizer assim, o meu número de passos diminuiu de 12, 13 mil para 2 mil e pouco.
Tem gente que já andava menos, 6, 7 mil, mas também caiu para esses 1.500, 2.000 passos. Porque também ninguém, ou a maioria aqui, não mora em casas grandiosas, né? Então, assim, a gente é cidadão comum, mora em apartamento, 2 quartos, 3 quartos, vai ali, vem aqui. Então, assim, a gente não tem nem muita área onde se deslocar. Então, obviamente, reduziu esse número de passos dados. Com essa redução, claro, se a pessoa já saía para jogar um futebol, já não sai mais. Se a pessoa frequentava academia, já não frequenta mais. Então, além dela se deslocar menos, o que é algo assim natural do ser humano, ela já não tem mais o efeito benéfico do exercício ou da atividade física que essa pessoa já fazia antes. Então, o padrão reduziu demais. Junto com isso, não tem como desassociar que as pessoas estão provavelmente comendo mais. Então, a gente já junta dois problemas. Se movimenta muito menos e come um pouco mais. Porque tá ali, é fácil. O gasto calórico é menor e a ingestão calórica acaba sendo maior. É isso? Então, descompensou essa balança aí numa situação externa. E a pessoa, se não tomar cuidado, vai terminar a quarentena às vezes mais pesado. E pior, não é só terminar a quarentena com mais peso. É terminar a quarentena com a consequência desse peso a mais. E com a consequência desse movimento a menos. Então, o que acontece? O nosso corpo ele precisa o tempo todo de estímulo. Se a gente faz um exercício, a gente está dando um estímulo ao corpo que gera uma cascata de reações e traz benefícios. Então, você tira o estímulo e você tem um corpo que fica extremamente mais parado agora. Cama, sofá, cadeira. Porque eu não acredito também que as pessoas estão andando em casa para lá e para cá o tempo todo, né? Então, ou está sentado ou está deitado. A grande parte do tempo vai passar assim. Ou está sentado ou está deitado. Não tem mais esse tempo de deslocamento. E aí vem excesso de comida. Que tipo de comida é essa? Vamos falar assim, numa maioria. Claro que tem muita gente que se cuida, tem muita gente que é bem criterioso e rigoroso com isso. Mas na maior parte das vezes, aí é uma comida mais calórica até. É mais salgadinho pronto, é mais bolacha, bolo, essas coisas. Porque aí você tem até mais tempo de produzir. Né? Ah, vou cozinhar agora uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo. Aí vai lá e se empacota na comida e tal. Então a gente teve uma inversão realmente muito grande de situação. Gasta pouco, come mais e o tempo está passando. Então, quanto maior for esse tempo, mais esses hábitos ruins vão acabar se incorporando. Então, dar a volta por cima depois vai ser até mais difícil. E essas consequências são elevação de açúcar no sangue, porque se você está comendo mais besteira e fazendo menos exercício, você tem uma chance maior de estar acumulando mais açúcar no sangue. Você vai ter um sistema cardiorrespiratório funcionando de maneira menos exigente. Então, assim, a gente não está fazendo muito esforço. Então, o nosso organismo vai recebendo essa informação. Opa, esse cidadão aí agora já não precisa de tanto do meu empenho cardíaco aqui, porque ele não sobe escada, ele não desce rampa, ele não sobe morro, ele não está andando para lá, ele não está andando para cá. O nosso organismo vai fazendo a leitura do estímulo que a gente dá para ele. Tanto é para a evolução, quando a gente começa uma rotina de exercício, quanto para involução, quando a gente vai parando de fazer tudo. Por isso que é muito difícil. Uma pessoa aí já teve um hábito físico, assim, um hábito de atividade física regular, e parou por algum motivo, essa pessoa com certeza tem essa percepção do que eu estou falando. O organismo, o corpo vai economizando energia. Então vai falar, opa, deixa eu funcionar de uma maneira mais lenta, eu não estou recebendo estímulo para eu reagir de forma esforçada, então eu vou ficar mais quietinho aqui. Então os nossos sistemas começam a funcionar meio que em stand-by, porque a gente não está gastando muita caloria. Só que a gente não esquece daquilo que a gente está consumindo. Então, esse ciclo está se tornando um ciclo vicioso, um ciclo do sedentarismo, que é um ciclo muito ruim. E as consequências são essas, enfraquecimento muscular, a gente vai gerando, ao invés de hipertrofiar, que é o estímulo quando você levanta peso, quando a gente não faz esforço nenhum que exige do músculo, a gente faz a atrofia, os músculos eles vão diminuindo de volume, a gente fica mais fraco, porque assim, o sistema muscular é a nossa capa aqui, né? Na frente do sistema muscular tem a pele, mas aqui por baixo a engrenagem que funciona são os músculos. E se eles não estão sendo exigidos nem para subir e descer uma escada, vou economizar energia, vou ficar aqui descansando. Então esse músculo
atrofia. Como você fica numa perna de gesso lá, sofreu um acidente, 60 dias no gesso, 45 dias no gesso. Quando você tira o gesso, a diferença, né, da perna ativa para a perna que ficou passiva. A gente vê completamente a diferença ali da musculatura atrofiada. Então, isso acontece nesse período que a gente está passando, só que de uma maneira mais assim, menos visível, menos perceptível. Porque isso vai acontecer com o organismo por completo. E essas consequências, se a gente não tomar cuidado, assim, pelo menos tentar manter uma rotina de movimento durante esse período, mais difícil ainda vai ser a gente romper com esse ciclo depois, Sim. quando acabar esse período de quarentena. Ô Lucas, me diz uma coisa, além desses efeitos que você falou, do ganho de peso, da mudança dos nossos níveis, você mencionou aí de glicemia, mas obviamente outros quesitos podem estar aí em questão, outros parâmetros, obrigado. Essa mudança de rotina na qual você desenvolve menos atividades, você mencionou aí a questão dos passos, você desenvolve menos movimento, podem ter dores no corpo, sei lá, nas articulações ou nos músculos relacionados a essa ausência de movimento? Pode. Porque assim, a proteção articular são tendões e músculos, né? A articulação nada mais é do que um encaixe ali de 2 ou 3 ossos para poder realizar aquele movimento que foi designado para aquela parte do corpo. E o sistema que envolve isso e que protege é o sistema ali muscular, né? Um músculo e outro, chegando ali na articulação, geralmente onde tem ali um tendão, uma parte mais fibrosa, né? E isso também está sendo menos utilizado. E pode gerar dor, pode gerar desconforto por causa dessa fraqueza geral que vai acontecendo no nosso organismo. Então, às vezes, fica mais difícil subir e descer uma escada. Num período assim, pós-quarentena, as pessoas vão ter mais dificuldade de fazer isso, vão se perceber mais cansadas. Certo. Então, pode sim gerar dor. Beleza. O Carlão, que ele Seven Bike, ele mandou uma pergunta aqui pra gente, falando sobre o fato de considerarmos que as pessoas estão 24 horas por dia dentro de casa. É certo que isso é fato para umas pessoas, para outras não. A minha esposa, ela é professora e assim que foi decretado o fechamento das escolas, ela começou o home office e agora ela está de férias. E desde esse tempo em que ela, acho que foi no tipo 17, acho que foi 17 de abril que suspendeu as aulas presenciais. Eu procurei, obviamente, proteger minha esposa. E eu disse para ela, olha, se houver qualquer necessidade, quem vai sair de casa sou eu, você fica dentro de casa. Então, a gente entende que existem diversos níveis de isolamento social. Tem gente que sai, vai no mercado, a pessoa responsável por resolver algumas coisas em casa, tem pessoa que está ficando, obviamente, mais tempo em casa. O que a gente tira aqui como senso comum é que a grande maioria das pessoas, não todas, tem gente que até está saindo mais, por exemplo, uma pessoa que estava desempregada e conseguiu um emprego de entregador, por exemplo. A maioria das pessoas cessou, não por completo, mas decresceu bastante a atividade física. E por atividade física, entenda que eu estou falando de movimentação também, relacionada a trabalho, às saídas de casa, andar, todo esse tipo de coisa. Agora, a gente precisa, Lucas, pensar e instruir o pessoal acerca de que formas a gente pode inibir o efeito tão forte assim dessa quarentena, para que a gente chegue ao final dela menos gordinho, por assim dizer, ou com as taxas melhores, porque afinal de contas a gente sabe que a gente consegue dentro de casa realizar algumas atividades físicas que não vai ser igual a academia, obviamente não vai ser igual uma corrida na rua, não vai ser igual uma pedalada, mas que nesse momento é o que a gente consegue fazer, é o que dá para fazer. E eu queria que você desse para a gente algumas orientações sobre grupos musculares que a gente pode trabalhar com exercícios sem aparelhos dentro de casa, tendo um ambiente, entendendo que é um ambiente limitado, ou utilizando alguns móveis ou objetos que a gente tenha dentro de casa. Que grupos musculares e como a gente pode trabalhar esses músculos dentro de casa? Sim. Bom, nesse sentido, a gente entende que, primeiro vamos definir assim, rapidinho,
o que que é o sedentarismo, para as pessoas também se identificarem. Será que eu estou sendo sedentário nesse momento, né? É considerado sedentarismo, claro que isso tem que abranger pelo menos um período de 3 meses para trás, mas vamos viver agora. Será que eu estou nesse momento sendo sedentário? O não gasto de até 2.200 calorias no dia, é uma classificação entre ser sedentário ou não, e também a não realização de 150 minutos de atividade ou exercício físico semanal. Então, assim, se a gente conseguir ainda, dentro de casa, manter os 150 minutos de exercícios semanais, a gente está numa condição não sedentária. E aí, então, quais são os recursos, né? Como que a gente pode se manter ativo nesse período? 150, vamos dividir nos 5 dias úteis. Vamos pensar que a pessoa ainda está vivenciando o sábado e domingo como um final de semana. Apesar de que, para muitos, todo dia é um final de semana. Então, ela distribuiu 150 minutos em 5 dias, 30 minutos por dia. Ainda é considerado, não é desconsiderado se for dessa forma. Mesmo que a pessoa tenha que fazer durante o dia os 30 minutos dela, mas de forma picada, assim, ela pode fazer 15 minutos no período da manhã e 15 minutos no período da noite, não tem problema. Essa soma do tempo total conta para esse período de 150 minutos semanais. Então, a pessoa não tem que pegar e fazer tudo de uma vez. Se tiver condição, vai lá e se exercita os 30 minutos de maneira contínua. E tem que ser atividade do tipo moderada. Atividade do tipo moderada é aquela que, quando você está realizando, você fica um pouco mais suado e tem um pouco mais de dificuldade na fala. Não é aquele exercício que você faz e não consegue conversar com quem está do lado. Aí já seria uma classificação de alta intensidade. Então, realizando esses 150 minutos por semana de maneira moderada, a pessoa não está vivendo um período sedentário. Ela está no momento ativo fisicamente. E aí, para dentro de casa, como isso pode ser feito? Assim, de diversas maneiras. Você falou, a gente não vai frequentar a academia, não está frequentando a academia e não tem o estímulo que dá na academia. De maneira assim, mais ampla, né? Fazer aquela série completinha, usar todos os aparelhos que tem na academia e tal. Mas a gente precisa entender o quê? O nosso corpo, ele não sabe o que é um halter e o que é um saco de arroz. O nosso corpo, ele reage ao estímulo que é dado a ele. O estímulo é uma carga, é o peso que você está ou puxando, ou levantando, ou empurrando. Então, se a gente pegar nesse conceito que não importa se é um peso de ferro, se é uma anilha de borracha ou se é um saco de arroz, isso não faz diferença. O que importa é o estímulo que você dá ao seu corpo para gerar nele uma reação àquele exercício que você está fazendo. Então, dentro de casa, são muitos os recursos. Mas também a gente tem que pensar que o mais importante nesse momento é a gente manter, principalmente o nosso sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, funcionando melhor. E para esse tipo de benefício, a gente prioriza aqueles exercícios que são exercícios aeróbicos, como andar de bicicleta, pular corda, fazer uma caminhada, uma corrida, uma natação. Em geral, são aqueles exercícios que movimentam muitos músculos ao mesmo tempo. Não é aquele exercício específico que você prende o braço numa máquina e só puxa e volta. É um exercício de movimentos mais amplos. Então, se as pessoas conseguirem agora incluir na sua rotina esse tipo de exercício, já está ótimo. Basicamente fazendo polichinelo, fazendo uma corridinha sem sair do lugar, só se movimentando ali. É importante que a gente gere esse estímulo no corpo. Então, ainda assim, dentro de casa, dá para a gente fazer muita coisa. Acrescentando aqui, no Instagram Boa Forma Adventista, no IGTV, tem 14 vídeos de treino. Lá, quando começou a quarentena, eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa assim para estimular as pessoas. Vão ficar em casa. Eu não sabia que ia durar tanto igual está agora. Mas eu coloquei lá 14 treinos para a gente fazer dentro de casa. Todo treino dura 20 minutos. E com 2 exercícios ou 4. E é aquele exercício que a gente faz de maneira contínua. A gente faz, descansa, faz, descansa, faz, descansa, faz, descansa. No total dura 20 minutos. E com esse tipo de treinamento, a gente já consegue manter a nossa saúde equilibrada e o nosso bem-estar, a nossa energia boa, aquela, né, uma sequência de hormônio que desencadeia no nosso organismo a partir do exercício físico, hormônios do bem, hormônios do prazer, da sensação de bem-estar. A gente consegue esse benefício se exercitando mesmo em casa.
E também o nosso organismo não sabe que você está na sala de casa, ou que você está no parque da cidade, ou que você está no piso da Uhum. academia. Porque às vezes a gente vai para academia e faz lá uma sequência de polichinelo, de burpee, disso, daquilo que faria dentro de casa. Então não tem diferença nesse sentido, né? Gente, claro que tem Uhum. todos os aparelhos e os recursos a mais. Mas dentro de casa a gente pode usar uma cadeira que você possa subir e descer como se fosse um degrau. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A gente pode usar peso, né? Você tem uma mochila. Você vai fazer um agachamento, um exercício mais simples do que esse, é só abaixar e levantar. Você pode colocar uma sobrecarga na mochila. Apesar de que mesmo fazendo só com o peso do corpo já tenha benefício, mas se está simples para você e você já tinha um hábito de exercício mais acentuado, você pode usar desse recurso. Coloca lá na mochila um monte de livro. Quem tem filho aí sabe o quanto é pesada a mochila de uma criança, né? Cheio de livro, vai para a escola e volta todo dia. Pior que é mesmo. Use esses recursos. Galãozinho de Uhum. água, não sei quantos aí usam, né? Aquele galão de 5 litros também, é difícil pegar o de Uhum. 20. E já vem até com uma alcinha, né? Você pode usar todo tipo de recurso que você tem. Num Uhum. desses treinos que eu coloquei, até eu usei um pacote de arroz, aquele de 5 quilos, um pacotinho de feijão. Dá pra gente fazer bastante coisa assim. E os benefícios, eles são do movimento que a gente faz e não de onde a gente está. Uhum. E, obviamente, também a gente pode modular esses pesos, por assim dizer. Poxa, mas Kleber, mas Lucas, eu não tenho um saco de 5 quilos de arroz em casa, mas você pode usar uma sacola e colocar ali dentro, sei lá, Livro, 2 um monte de quilos, coisa. 3 quilos, ou até livre, esse tipo de coisa, como você falou. Pode ser Uhum. uma mochila, pode ser uma sacola. E uma boa parte do nosso público aqui é ciclista, já que vem da nossa página Seven Bikers. E ciclista tem uma mania, Lucas, vou confessar para você, de achar que se pedalou, pronto, está feita atividade física. E a gente sabe que o treino, quando é levado a sério, você não pode trabalhar somente um grupo de músculo, Uhum. você precisa trabalhar o seu De maneira corpo como ampla, um né? todo. E o ciclista, normalmente, se você só pedala, você vai trabalhar a coxa, a panturrilha e vai trabalhar os glúteos. E os Uma outros músculos. estabilização de abdômen ali, né? Segurando o guidão e Sim, tal. sim. Mas eu digo assim, de forma mais intensa. E acontece que alguns de nós subestimam alguns exercícios. Mas eu Uhum. desafio você que está me vendo agora, você que é seven biker de carteirinha e pedala pra caramba, e seu Strava tem, sei lá, 300 quilômetros por semana, a fazer uns agachamentos dentro de casa. Porque O quando estímulo a é gente. outro. O estímulo é totalmente outro, é diferente. E outra, uma coisa que eu reparei fazendo agachamentos, aquele agachamento em que você caminha, em que você Uhum. vai para frente assim Uma e vai passada. agachando. Isso, com a passada. Obrigado pelo termo aí. Quando você usa um desses relógios que hoje está muito difundido, você encontra de todos os preços, de que ele marca o seu batimento cardíaco, além do pedômetro, como você mesmo mencionou, que ele marca os passos também, você vai perceber que esse estímulo ele vai elevar a sua frequência cardíaca lá para cima. Sim. Então, eu confesso, antes eu olhava assim, poxa, agachamento, e me desculpem as pessoas de mais idade que podem estar nos assistindo, eu pensava, isso é exercício de velho, eu nunca vou fazer um negócio desse não. Até que eu resolvi entrar para academia, estava conversando com alguns colegas aqui da cidade que são atletas e aqui na nossa cidade, aqui em Sergipe, eles são os campeões estaduais e todo mundo faz academia. E estava conversando com eles e vendo esses outros exercícios que precisam ser feitos e o agachamento ele desponta assim entre um dos primeiros porque é um estímulo que o ciclismo não dá pra gente. E cara, quando eu fui fazer, eu percebi que meu batimento estava dando 130, 140 batimentos, o que já é no meu caso, e para quem treina com batimento cardíaco, no meu caso já é acho que zona 3 a partir de 140 para mim já é uma zona 3, ou seja, já é um estímulo. Eu quero ser redundante e vou ser redundante. É um estímulo estimulante. Então, Aham, é assim, mais a gente forte. não, a gente não pode pensar que, isso é besteira. Eu prefiro 30 minutos. É mais um episódio aqui da minha sériezinha aqui no Netflix. Não, gente, a gente não pode pensar dessa forma, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A gente não sabe. Uhum. Então, a gente sabe de uma coisa, a qual a gente estava falando aqui. Quanto mais
esse tempo passa e a gente não reage de uma forma positiva, a gente tem uma perda maior nos termos da nossa saúde, em coisas que não são perceptíveis, e também naquilo que é perceptível. Gordura corporal, ou às vezes dificuldade para movimento, esse tipo de coisa. Então, às vezes os exercícios parece bobo você pensar, poxa, eu vou levantar arroz, você vai levantar um arroz, porque é isso que vai te ajudar nesse momento a ter um condicionamento físico melhor. Existem algumas pessoas. Você queria acrescentar algum outro exercício que você não tenha falado? A gente falou de agachamento, a gente falou de polichinelo, falou daquele. A gente não falou de flexão. Flexão também é um exercício bacana, né? Que pode ser feito, né? Sim, o que eu ia comentar é pelo seguinte, dentro disso que você falou, né? O ciclista, ele tem muito treinamento de membro inferior, né? Sim. Dentro daquele estímulo cíclico, né? O que é diferente, às vezes, por mais que o cara pedale, igual você falou, 300 km na semana, e se ele for fazer um agachamento com uma barra e 20 quilos em cada lado, é muito difícil para ele. O Sim. estímulo ele é específico ali, né? Contra a gravidade e tal. E a gente tem que entender também que o nosso corpo, né? A nossa capacidade, nós temos diversas aptidões. Quando você fala aptidão física, o seu corpo está apto a quê, né? Então a gente tem aptidão a algumas coisas. E aptidão física não se resume só a uma modalidade. Por exemplo, o corredor, que só faz corrida, ele tem sim uma musculatura mais fraca, ele tem resistência, ele tem condicionamento cardiovascular. Então aqui a gente já falou de duas capacidades físicas. Condicionamento cardiovascular é uma, que o ciclista tem bastante, o corredor tem bastante, o nadador tem bastante, que aqui são aquelas pessoas que predominam a atividade aeróbia, né? E a gente falou também da força, né? O corredor, ele tem uma musculatura mais fraca. Ela é resistente, mas não é tão forte. Igual o Uhum. cara que faz a musculação, o cara que faz um treinamento funcional mais intenso. Então aqui a gente já tem duas aptidões físicas. A gente também tem aptidão física e equilíbrio. Então a gente vê que essa capacidade física ela vai se perdendo de maneira assim absurda conforme as pessoas vão envelhecendo. A gente vê a maior proporção de acidente com idoso é queda. E queda é perda dessa aptidão física ao longo da vida, que é perda do equilíbrio. Junto com isso, é perda da força, porque a gente se equilibra baseado no tônus do músculo ali, né? Que controla o movimento, segura aqui, puxa ali. Então a gente vai perdendo força, vai perdendo o equilíbrio, a gente perde essa capacidade física. Outra capacidade física que a gente tem é a agilidade, é de você conseguir fazer uma ação determinada no menor tempo possível. Outra capacidade física que a gente tem é a flexibilidade. Então, às vezes, a gente vê o cara lá na musculação. Ao longo dos anos, ele vai se desenvolvendo, ele tem muita força, muito volume muscular, mas ele tem pouca flexibilidade. A flexibilidade é mais aquele pessoal que treina muito alongamento. A gente sabe que a gente faz alongamento, né, durante a atividade ali, antes de começar a atividade e tal. Mas o essencial da gente fazer um treino de alongamento é pensando em melhorar essa aptidão física, flexibilidade. O treino de alongamento em si não é o que previne uma lesão antes de você fazer uma musculação. É muito mais importante na musculação você fazer um aquecimento localizado. Então você vai fazer um exercício de peito, que você sabe que você levanta tanto de quilo. Faz uma primeira sequência ali com uma carga bem baixinha, mas você já começa a aquecer aquela região. O músculo já começa a ser ativado, você já manda sangue para lá. A articulação envolvida naquele exercício já começa a se preparar. Então a gente tem que entender essas aptidões físicas para ter um desenvolvimento físico amplo e alinhado, porque senão a gente cai nesse problema. A pessoa é muito boa numa aptidão física porque só treina um tipo de exercício, mas ela tem outras capacidades físicas prejudicadas. Então, o ideal é mesmo que você treine especificamente bike, mas que você não ignore, que você tem que ter uma boa flexibilidade, que você tem que ter uma boa coordenação, agilidade, que você tem que ser bom em outras capacidades físicas também. Por isso que o treinamento ele tem que ser complementar. A gente vai para musculação, mas é ideal que o cara também faça uma esteira de vez em quando. Você vai fazer bike, mas é ideal que você treine a musculatura toda superior. Mas como eu falei, você tem que ter um tônus muscular ali para se equilibrar, para segurar o guidão, tal, dependendo da pista que você vai passar. Mas como você vai fazer isso? Fortalecendo essa região toda aqui de cima, tronco,
abdômen, membro superior, e isso você tem que treinar no exercício específico. Então, o ideal mesmo seria todo mundo poder fazer musculação, 2 treinos de flexibilidade por semana e o treinamento aeróbio também 3 vezes por semana. Se a pessoa conseguir casar tudo isso, ela já vai ter um desenvolvimento físico assim bastante considerável e positivo. Uhum. E sobre flexão especificamente, um exercício Sim. completo. Se você está em casa e você não consegue fazer mais nada, faça agachamento e flexão. Você falou só de você fazer a passada, né? Um pouquinho para lá, para cá. Isso já foi um esforço grande para você que já elevou o seu batimento cardíaco? A forma com que você dá o estímulo também pode mudar tudo. Às vezes fazer um agachamento é fácil, mas faz um agachamento mais lento e depois você fica numa posição parada. Você faz lá, agachou, né? A pessoa está agachando. Parou no meio do agachamento e gera ali um estímulo de 30, 45 segundos. Você vai ver que o simples, supostamente simples, dentro de casa, já se tornou algo muito estimulante. Um estresse muito grande no organismo. E isso gera os efeitos positivos do exercício. Muito bacana você trazer essa visão técnica de diversas características. Acho que você citou como capacidades, não é isso? E a gente vê isso muito, de uma forma muito evidente em alguns diferentes tipos de atleta. Para ser um pouco mais abrangente, eu vou falar do atletismo. O corredor de maratona, quando você coloca no corredor de 100 metros, são caras totalmente diferentes. Você pensa que eles fazem esporte diferente. Porque um está mais relacionado à potência e explosão, enquanto o outro está mais relacionado à resistência. Então, quando a gente entra aqui para o ciclismo, eu queria citar alguns exemplos do ciclismo de estrada, porque no ciclismo de estrada a gente tem diferentes classificações. A gente sabe que o ciclismo de estrada ele acontece, são competições que acontecem normalmente por times, exceto o campeonato mundial, em que cada um vai ali para representar o seu país. Mas são equipes como, por exemplo, a equipe de futebol. E ali, como existem os zagueiros, os goleiros e por aí vai, cada um tem sua atribuição. A maioria são os gregários. Os gregários são aqueles caras que eles são responsáveis por fazer o vácuo e proteger o capitão. O capitão dos times, que normalmente é um sprinter, ele vai ser um cara mais forte. E você pode pegar aí, depois você pode pesquisar para você ver como que é o físico, por exemplo, de um Peter Sagan da vida, que é um dos capitães mais fortes que a gente tem hoje, do André Greipel, deixa eu ver algum outro, do Marcel Kittel. São caras assim que, comparados ao atletismo, são como os Usain Bolt, são caras mais fortes. São caras que vão ser conduzidos ali até, faltando, sei lá, 1 quilômetro, 500 metros para a linha de chegada. Eles vão precisar, depois de 4, 5 horas de prova, ainda ter força para ter uma explosão, um sprint final ali, que o cara vai gerar, às vezes, 600, 700 watts, que é uma coisa assim absurda. Já quando você vai ver os escaladores ou os fundistas, que são aqueles ciclistas de longa distância, você vai perceber que é como um maratonista. É um cara que é um cara super leve e aquele cara, normalmente, o cara que vai correr as grandes voltas e vai procurar, às vezes, ganhar essa volta, entre aspas, sozinho, pegando vácuo ali, se encaixando e tal. No final, ele vai fazer um sprint, não vai ser um sprint tão forte, mas ele já vai ter uma vantagem que vai permitir com que ele, mesmo não sendo um sprinter muito forte, pela sua constância, ele consiga vitórias, principalmente em provas clássicas que a gente vê esses caras se destacando. Por que eu estou falando isso? Nós, como ciclistas, teve um tempo, na época do ciclismo, isso já faz muito tempo, em que alguns profissionais, mesmo alguns atletas, acreditavam que o treino era pedalar e pedalar. Quanto mais você pedalar, mais capacidade você vai ter, vai pedalando, pedalando, pedalando. Só que hoje em dia, se você for acompanhar uma rotina de um atleta, seja pelo Instagram, documentário, tem alguns documentários muito bacanas. Um que eu recomendo é o do Nino Schurter. A gente sabe que ele é o campeão mundial de XCO e foi campeão mundial de XCM durante vários anos seguidos aí, a maioria do pessoal sabe de quem eu estou falando. E se você vê o treinamento dele, ele é muito diverso. Então, entra aquelas questões que o Lucas estava mencionando para a gente com toda a propriedade
de alguém que estuda essa área. O cara ele não está treinando somente resistência, ele está treinando força, ele está treinando elasticidade, ele está treinando tudo. Então, teve uma pessoa aqui que perguntou, quem pratica corrida precisa fazer exercícios, outros exercícios também? Eu acho que a resposta ela já foi dada, né? É necessário, porque afinal de contas a gente precisa dar estímulo para o nosso corpo como um todo, né? E entenda que por estímulo como um todo, eu achei muito bacana essa sua fala, que não é somente a toda a nossa musculatura, mas estímulos diferentes. Um estímulo mais voltado para você ter elasticidade, um estímulo mais para você ter potência, o outro estímulo para você ter resistência. E agora eu queria entrar numa questão prática que o pessoal está falando aí, e a gente sabe que existem muitas dúvidas. Eu saio de casa, eu faço minha corrida, eu não faço minha corrida. A gente já entendeu que por questão de necessidade física, a gente não tem essa necessidade urgente. A gente consegue suprir essa necessidade, pelo menos para não estar sedentário dentro da nossa própria casa. No entanto, você que convive com a psicóloga sabe que tem o fator psicológico também. A maioria de nós, como ciclistas, a gente está por paixão. A gente costuma dizer que se o bicho te mordeu ali, esqueça. O seu dinheiro vai todo para a bicicleta e seu tempo, o seu pensamento vai tudo para aquilo, porque é algo prazeroso. Assim como as pessoas encontram prazer, obviamente, em outros esportes também. E, Lucas, a gente tem conhecimento e a gente já teve aqui diversos conteúdos na nossa página, tanto na nossa quanto na de vocês, sobre os 8 remédios naturais. E dentre esses 8 remédios está, obviamente, a luz solar. Eu sei que dependendo da posição em que a pessoa ela tem o seu apartamento, as suas janelas, ela vai conseguir em algum momento sei lá, tomar um banho de sol, digamos assim. Algumas pessoas têm varanda, tal. Eu queria que você falasse, Lucas, rapidamente para a gente sobre a importância de manter esse contato com o sol, como a gente deve fazer isso e quais são os ganhos que a gente tem se a gente manter esse costume. Bom, o sol, é claro, é o promotor, né, da construção, da produção da nossa vitamina D, né? E a gente sabe que essa vitamina ela está relacionada ao nosso bem-estar, à nossa sensação assim de uma energia melhor, a gente produz mais, a gente pensa melhor, a gente desencadeia uma sequência também de benefícios através desse remédio tão baratinho, né, de graça ali, que a gente pode se apropriar e se aproveitar dele. Como você falou, nem todo mundo vai ter acesso na janela da sua casa, né? Dependendo da posição que bate. Tem que tentar, de alguma forma, utilizar desse remédio por um período, né? Uhum. Lucas, Vamos suponhamos, tem uma fresta ali, uma fresta que eu digo assim, dá para eu sentar ali para botar uma cadeira. Quanto tempo você recomenda que a gente fique ali? 20 minutos. 20 minutos a minutos já é pessoa já vai se suficiente. beneficiar. Sim. Uhum. E se ela puder, né, ficar um pouco mais, dentro daquele horário específico. Até porque a gente entende que nesse período de quarentena não vai ser essa exposição ao sol que vai gerar um câncer de pele ou uma predisposição a esse tipo, né? Não. Então, assim, a pessoa tem que aproveitar o momento que o sol bate para ela. Na pior das hipóteses, vamos imaginar que dentro de casa não bate sol algum. Se ela puder, né, se tiver pelo menos o carro e sair já dentro do carro, de uma maneira segura, protegida, estacionar na rua onde bate um solzinho, às vezes na própria rua de casa, mas assim, para não ficar exposta de outra maneira. Se puder, faz isso, sai, toma um solzinho ali, né? Passa pelo vidro do carro, você também já vai ter o benefício disso. E como é positivo. Nós vamos entrar agora numa época do ano, pelo menos aqui, né, onde eu moro, no Sudeste, bem mais fria. Eu não sei aí na sua região como que é esse período do ano. Mas vai entrar esse período frio. Então, mais ainda vai se tornar essencial e necessário o uso desse remédio, né? A pessoa tomar um banho de sol, a pessoa se beneficiar disso. Para ela não ter, além dos outros prejuízos todos, né? Os efeitos adversos do sedentarismo, para que essa pessoa também não perca o benefício da administração do sol e a produção de vitamina D no corpo dela.
assim, logo que a vida voltar ao normal, o normal não tão normal assim, né? Mas a gente começar a caminhar para uma normalidade, Uhum. acho que se faz bastante necessário, se a pessoa puder, passar por uma consulta médica e pedir para fazer um check-up, um exame de sangue ali um pouquinho mais completo, né? Para ver se vai ter carência e deficiência de vitaminas, para ver como é que vai estar o nível de açúcar no sangue, para ver como é que vai estar o nível de colesterol no sangue. E para poder, assim, remodelar as estratégias, o que ela vai fazer a partir dali, né? Para colocar o organismo em equilíbrio novamente. E você falou desse fator emocional, né? Claro que você poder sair para fazer uma caminhada e dar uma pedalada, além de todo o benefício do exercício, você tem aquele benefício social, né? Uhum. Só que é um período complicado. Eu vi durante a live que alguém fez uma pergunta: mas se eu sair para fazer uma caminhada agora é indicado? Nesse momento, o que acontece? A caminhada sendo feita fora de casa, ou o exercício, tipo polichinelo, burpee, flexão, o que for feito dentro de casa, para o benefício físico não faz diferença. O que importa é o estímulo que você dá. Eu entendo que tem gente que realmente está em casa esse tempo todo e, assim, está gritando por sair. Eu não posso dizer que, ó, vá, sai, faça uma caminhada, porque eu não sei onde é que a pessoa está, qual é o contexto dela, qual é a condição dela, se ela é grupo de risco, se ela não é. A recomendação oficial é que não faça isso. Até porque aonde você vai passar? Será que já não passou alguém contaminado antes? Mas ao mesmo tempo, será que você já não até se contaminou, se curou e não teve sintoma nenhum? A gente está num período de muitas perguntas, poucas respostas, e a gente tem que seguir o norte. E o norte que a gente tem para seguir hoje são as autoridades competentes em saúde aí que estão dizendo o que a gente tem que fazer. Então a recomendação é não saia para caminhar, mas também não fique em casa vivendo uma vida sedentária até isso acabar, porque isso vai ser praticamente uma desculpa para você continuar sendo sedentário depois. Uhum. De fato, nós não estamos como já chegou a acontecer, acho que já foram flexibilizadas essas ações, mas alguns países da Europa eles proibiram atividade física num tempo. Agora a gente percebe que a onda lá da pandemia, ela já tá, a curva já está se achatando e as coisas estão gradualmente voltando ao normal. A gente não tem, digamos assim, uma proibição. A gente não tem uma proibição, mas a gente também não tem uma recomendação. Vá, saia de casa, vá se exercitar. O que nós como Seven Bikers temos recomendado é que a pessoa ela faça uso da consciência, não só uma consciência pessoal, mas uma consciência social. Então, para nós, o convívio social, nós que somos grupos de ciclistas espalhados aí ao redor do Brasil e do mundo, ele é muito importante. E o povo está morrendo de saudade de encontrar um ou outro, de fazer aquele pedal, e a gente sabe que o pedal em grupo ele tem ele tem um estímulo a mais, porque você está ali, você distrai, o tempo passa mais rápido, você consegue fazer uma distância mais longa, mas a gente não tem recomendado. Mas e aí, Kleber, eu vou deixar de pedalar com a minha esposa, por exemplo, aí já é uma outra situação. Você está com uma pessoa que você já está tendo contato dentro de casa, então não vai ser uma saída, e obviamente entenda que eu estou falando de uma saída para um local assim seguro. Eu queria citar um exemplo aqui nosso. Eu moro na cidade do interior de Sergipe, chamada Lagarto, é uma cidade de menos de 100 mil habitantes. Eu moro num condomínio fechado e é num bairro assim um pouco mais afastado do centro da cidade, então o movimento ele é quase zero. E perto da gente aqui, atravessando a rua, tem um campus da Universidade Federal de Sergipe que está fechado para aulas. Então, eu dei essa sorte de que lá tem uma ciclovia, então, de uma forma moderada, eu tenho feito a minha atividade física. No horário que o sol está mais a pino, assim, é o horário que eu saio, porque é o horário que eu sei que não vai ter ninguém. Tipo assim, 2h30, 3 horas da tarde, eu saio daqui e vou para lá, não me encontro com ninguém. No entanto, quando vai dando ali 4h30, as pessoas vão chegar no momento que eu me retiro. Então, essa questão de você sair para pedalar, de você sair para correr, acho que é uma questão de consciência social. Se você tem condição de fazer isso,
sem afetar não somente a sua saúde, o seu bem-estar, porque a gente precisa pensar no bem-estar dos outros, sem afetar a saúde e o bem-estar dos outros, beleza, ok, tome seus cuidados. Se não tem condição, é melhor a gente seguir essas orientações que a gente passou para manter a nossa boa forma na medida possível dentro de casa. Lucas, a gente tem 5 minutinhos e eu me lembrei da história agora, não sei se você ou algum dos nossos espectadores assistiu um relato, na verdade, uma notícia que passou no jornal, um desses telejornais. Era ali segunda, mais ou menos terceira semana da pandemia, num senhor de 60 anos, que ele é corredor mesmo, um camarada que corre corridas de média distância e também maratonas. E esse camarada, ele pensou consigo mesmo, rapaz, eu não posso ficar parado. E depois você pode pesquisar no YouTube, talvez tenha disponível essa reportagem, algumas outras feitas com esse mesmo personagem. O camarada, ele decidiu que ele ia correr dentro de casa mesmo. Então ele fez ali, ele mediu um percurso ali de, acho que dá 25 metros, e ele fez as contas de quantas idas e vindas seriam necessárias para ele completar ali, eu acho que eram 5 quilômetros. E, poxa, eu achei isso sensacional. E acho que isso serve de motivação para a gente. Eu pensei, isso serviu de motivação para mim. Eu pensei, pelo amor de Deus, o coroa com 60 e tantos anos de idade, ele não está usando como desculpa a limitação de espaço, está se cuidando, acho que eu preciso me cuidar também. Então, acho que é um momento da gente se conscientizar de que se a gente não cuidar do nosso corpo neste momento, agora, mesmo em pandemia, mesmo quarentenados, por assim dizer, isso pode cobrar um preço da gente mais tarde, não é verdade? Pode, com certeza. Um adendo aqui muito importante é o seguinte: se alguém já vivia um estilo de vida totalmente sedentário, agora também não é a hora de começar a fazer nada de forma muito intensa. Sim. Porque um exercício feito de forma intensa para uma pessoa que não está acostumada, na verdade, a primeira resposta do organismo é baixar a imunidade. Então a gente está num período que a gente tem que levantar a guarda e não baixar a guarda. Então fica essa recomendação. Eu lembrei aqui agora, se não tem o hábito de fazer nenhum tipo de exercício, não é agora que tem que começar a fazer nada intenso, porque isso pode se tornar um efeito adverso na sua saúde. E aí você baixa a imunidade, não quer dizer que você está mais exposto ao vírus, mas você terá mais dificuldade para combater o vírus caso você seja infectado. Porque toda essa proteção que o exercício vai dar, não é para você não ser infectado. O exercício não é uma capa de proteção, de blindagem para ser ou não infectado. É para você reagir melhor caso seja infectado. Certo. A gente está já se encaminhando para o nosso final da live. Como dizem, tudo que é bom dura pouco. E as lives aqui no Instagram, elas são limitadas a 1 hora. A gente tem só 2 minutinhos. Eu queria agradecer demais a você, Lucas. Na verdade, a gente tem uns perfis de Instagram que a gente fica namorando durante um tempo até a gente conseguir fazer uma live. E a gente estava namorando essa live com o pessoal do Boa Forma Adventista aí desde o ano passado. E eu queria agradecer a você pela sua disposição e fico feliz porque tenha dado certo. O pessoal está dando vários feedbacks aqui no nosso no chat aqui, né, nos comentários. E eu espero que fique aí uma porta aberta. Os seus comentários, eles foram muito bacanas. Eu espero que fique uma porta aberta para que em momentos futuros a gente possa manter essa nossa parceria aí, junto contigo e junto com a Raquel, e trazer mais conteúdos aí para o pessoal. Beleza, tem muita coisa para se falar, com certeza. Beleza. Lucas, a gente agradece demais e Valeu. O que a gente pede para o pessoal é que se cuide. Você também aí junto com a sua família, se protejam, fiquem bem. E a gente precisa, obviamente, manter a esperança, sabendo que dentro em breve esse momento vai passar. Esse momento vai passar, a gente precisa manter a positividade, manter a mente positiva, procurar manter o cuidado com o corpo também. E ter certo de que dentro em breve a gente vai poder voltar a fazer aqueles longões, aqueles treinos de domingo pela manhã que a gente acorda cedo, encontra a galera e vai todo mundo pedalar. Então, pessoal, fique bem, fique em casa. Oi? Sem abandonar as flexões. Talvez seja um momento, Lucas, da gente criar bons hábitos, né? Já que ciclista só tem mania de ficar só pedalando, quem sabe seja um momento aí da gente aprender a fazer coisas novas, não é verdade? Treinar outras aptidões. Beleza. Lucas, mais uma vez, obrigado.
Fica com Deus, uma boa noite, um abraço aí para vocês. Valeu, um abraço, eu que agradeço. Até a Beleza. próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima.